Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui o assunto é o Campeonato Brasileiro da Série C. Vocês acharam que não ia ter vídeo para falar do jogo Manaus e Ipiranga? Tem vídeo sim, né? Acontece que no domingo aí eu estava acompanhando os jogos decisivos da Série D, né? O jogo entre Atlético Cearense e Ferroviária, né? Que acabou até indo para os pênaltis, depois gravei um vídeo para falar desse jogo. Aí depois acompanhei o acesso do ABC, né? O ABC que venceu o Caxias por 3-0, depois também gravei um vídeo para falar desse jogo. Aí ficou muito corrido, ficou muito tarde para gravar um vídeo bacana para falar do jogo da Série C, então eu decidi fazer esse vídeo na segunda-feira para ser um vídeo mais detalhado, mais trabalhado, mais bem editado, né? Do jeito aí que o torcedor do Gavião e também do Canário merece, né? Portanto, então, os torcedores dessas equipes não vão ficar aí sem o vídeo, com meus comentários, né? Com a minha análise aí sobre esse jogo aí entre as equipes pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada dos quadrangulares, beleza? Então vou passar aqui algumas informações do jogo, né? Lembrando aí que foi aí o primeiro jogo do Manaus com torcida na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Todos os 14 mil ingressos foram comercializados, então a Arena da Amazônia estava com a capacidade máxima permitida esgotada, né? 14 mil pessoas acompanhando o jogo, né? Porque foi o primeiro jogo do Manaus na Série C com torcida, né? Porque na temporada passada, que foi a temporada de estreia do Manaus, o time passou o campeonato inteiro, né? Aliás, a competição toda foi disputada sem a presença de público. A primeira fase da Série C deste ano também não contou com público em nenhum jogo. E aí, nos quadrangulares, o Manaus também não pôde receber público, né? Na primeira rodada. Foi o único time que não teve público aí como mandante na primeira rodada, né? Então, esse jogo aí já da terceira rodada, segundo jogo em casa do Manaus nos quadrangulares, é que marcou aí o reencontro com o torcedor, né? E o primeiro jogo do Manaus na Série C com a presença de torcida, e talvez pode ser aí o penúltimo jogo, né? Porque se o Manaus subir, só tem mais um jogo em casa, ou dois, né? Se for para a final nessa temporada, então de repente aí o torcedor só vai ver 2 ou 3 jogos do Manaus no estádio, caso o Gavião venha a subir para a Série B do ano que vem. Mas vamos passar então os detalhes do jogo, né? E falar aí como é que ficou a situação de cada equipe na tabela, né? Vamos analisar aí se esse resultado foi bom ou ruim para a equipe do Manaus e também do Ipiranga, né? Começar então falando, antes da gente falar os detalhes do jogo, começar falando sobre as escalações das equipes, né? O Manaus, ele entrou em campo aí com o mesmo time que jogou as 2 últimas rodadas, que foi com o Matheus no gol, a defesa formada pelo Igor, Luiz Fernando, Marcelo Augusto e o Ronael. O meio de campo teve o Gilson, o Júlio Rushi e o Gabriel Davis, depois entrou o Vitinho, e na frente o Anderson Paraíba, depois entrou o Diego Rosa, o Denilson, depois entrou o Guilherme Henrique e o Rafael Lucas, depois entrou o Daniel Costa. O técnico foi o Evaristo Pisa. O Ipiranga entrou em campo com o goleiro David, a defesa formada pelo Muriel, pelo Douglas, pelo Canu e pelo Diego, depois entrou o Jonathan. O meio de campo teve o Mikael, depois entrou o Robson, o Cleiton, o Sodré, depois entrou o Luiz Felipe, o Silvano, depois entrou o Léo Santos e o Dico, depois entrou o Eric. E na frente, o artilheiro Quirino, o técnico foi o Júnior Rocha. A arbitragem desse jogo veio de Alagoas. O árbitro foi o Denis da Silva Ribeiro Serafim, o assistente número 1 foi o Esdras Mariano de Lima Albuquerque, e o assistente número 2, a assistente número 2, foi a Brígida Cirilo Ferreira. O árbitro de vídeo foi o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Então, essa aí foi a equipe de arbitragem que trabalhou no empate entre Manaus e Ipiranga 1-1, né? Com esse resultado, o Manaus vai a 5 pontos ganhos, né? Segue ali na liderança do grupo D, mas ele pode perder a liderança nesta tarde, né? Ele deve perder a liderança nessa tarde no complemento da rodada, quando o Tombense recebe o Grêmio Novo Horizontino. Esse jogo vai ser às 4 da tarde em Tombo. O Tombense tem 4 pontos, se vencer vai a 7, ultrapassa o Manaus, e o Grêmio Novo Horizontino tem 3 pontos, se vencer vai a 6, também ultrapassa o Manaus. Portanto aí, para o torcedor do Gavião, o empate nesse jogo em Tombo está de bom tamanho, né? Se empatar, o Tombense alcança a pontuação do Manaus, só que o Manaus fica à frente pelo saldo de gols, né? O Manaus ainda tem ali aquele saldo de gols interessante, né? 5 gols de saldo por conta da goleada na primeira rodada por 5-0 sobre o Grêmio Novo Horizontino. Já a equipe do Ipiranga, que poderia ficar fora da disputa, né? Se perdesse esse jogo, a equipe do Ipiranga entrou em campo zerada, salva aí um ponto fora de casa, né? Mas não foi ainda o suficiente para conseguir recuperar os pontos perdidos lá em Erechim, quando a equipe perdeu na primeira rodada
para o Tombense por 1-0, né? O Ipiranga que vai ter mais um jogo para fazer fora de casa contra o próprio Tombense na última rodada, então ele precisa ir buscar esses pontos aí que ele perdeu na estreia, né? Lá em Tombos, para conseguir o acesso, né? Enquanto que o time ainda vai fazer 2 jogos em casa, né? Essa é a boa notícia para o torcedor do Ipiranga, né? Ele terá 2 jogos em casa para fazer nesse segundo turno dos quadrangulares. Vencendo esses 2 jogos, aí ele chega lá em Tombos com a condição de brigar pelo acesso. Bom, do jogo em si, o Ipiranga saiu na frente, né? Saiu na frente logo aos 2 minutos. Foi uma falta batida pelo Sodré. Ele bateu rasteiro e no meio do caminho o Quirino desviou. E aí tirou o goleiro Matheus Inácio da jogada. 1-0 para o Ipiranga logo aos 2 minutos de jogo. Só que o Manaus não demorou para empatar. Aos 19 minutos, após boa jogada do Guilherme Pira, pela direita, a bola sobrou para o Igor. Ele cruzou na cabeça do Gabriel Davis, que lá na segunda trave cabeceou sem chance para o goleiro David. Esse aí foi o gol de empate do Manaus, marcado aos 19 minutos. O jogo, pelos lances que eu vi, né, pelo compacto que eu vi, que eu não pude ver o jogo ao vivo, né, como eu falei, eu estava acompanhando os jogos da Série D, mas pelo compacto que eu vi aí nos vídeos do YouTube, foi um jogo bastante movimentado, o Manaus criando mais oportunidades, né, e a grande chance aí do Manaus veio aos 30 minutos do segundo tempo, né, a grande chance da virada, quando após uma bola alçada na área, o Vitinho cabeceou e a bola foi no travessão, né, então essa aí foi a grande chance do Manaus em virar o placar lá na Arena da Amazônia. Então agora, como eu falei, a situação do grupo, pô, aqui a classificação para a gente acompanhar junto. O Manaus 5 pontos, o Tombense tem 4, o Grêmio Novo Horizontino tem 3 e o Ipiranga tem 1. Tombense e Grêmio Novo Horizontino jogam ainda nessa segunda-feira lá em Tombos, né, no fechamento da terceira rodada. E aí a quarta rodada que já acontece no próximo domingo, né, com jogos invertidos. E o Grêmio Novo Horizontino e Tombense vão entrar em campo primeiro. Eles vão jogar lá no Jorge Ismael de Biase às 16 horas. Um pouco mais tarde, às 18 horas, o Ipiranga recebe a equipe do Manaus. Então esses aí são jogos da quarta rodada que acontecem no próximo domingo, né? E aí, dependendo do que acontecer, o Manaus, assim, se conseguir uma vitória fora de casa, o Manaus já pode aí comemorar seu acesso na penúltima rodada, né? Tudo vai depender também do que acontecer no jogo desta tarde. Então, tá aí, jogos da próxima rodada, sabadão, domingão, né, melhor dizendo. O Novo Horizontino recebendo o Tombense às 16 horas no Jorge Ismael de Biase e a equipe do Ipiranga recebendo o Manaus lá no Colosso da Lagoa às 18 horas do próximo domingo, beleza? Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like aqui. Opa, tô fazendo com uma câmera diferente, ainda tô me adaptando. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não tá inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos forem ao ar, né? E deixa aqui nos comentários aí o que você achou desse jogo, né? Se você assistiu o jogo, deixa aqui nos comentários aqui a opinião de você desse jogo, se o empate foi justo, se o Manaus merecia ganhar, se o Ipiranga merecia ganhar. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia nos comentários, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!